Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos, Senhor, em aproveitando as lições da tarde de hoje, procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, para dar sequência aos estudos. Boa tarde a todos. Vamos estudar hoje a lei de reprodução. Toda vez que eu entro numa lei, eu digo, mas ela é muito importante, todas são, né? Mas a gente fica aqui realmente assim, não fascinado, que o espiritismo fascina ninguém, né? De jeito nenhum. Mas a gente fica assim, amando essas informações, os esclarecimentos do espiritismo. São tão lógicos, acalmam tanto o coração da gente, ao mesmo tempo que dá uma responsabilidade muito grande. Nós vamos, né, mais uma vez, sentir isso com os conceitos aí, com os, assim, os ensinamentos dos espíritos sobre essa lei, com as perguntas que Kardec fez sobre isso, né? Há uma preocupação enorme com o espaço físico, né, do planeta. Realmente as grandes metrópoles estão assim sobrecarregadas, lotadas, não dá mais ninguém, né, por metro quadrado em algumas regiões. Está ficando muito difícil o saneamento básico, tudo está ficando complicado. Aí falta água, é um alimento, é um problema, né? Realmente isso tem acontecido em algumas metrópoles, mas a gente só vê aí uma parte do todo, né? O planeta é muito grande, o planeta, apesar de ser no contexto universal um pixelzinho que é um grãozinho de areia, né? Mas aqui para nós é muito grande, tem muito espaço ainda. E o homem é realmente desafiado sempre para desenvolvimento da sua inteligência, como nós vimos na lei do trabalho, até porque ele evolui através disso, né, através do seu esforço, do seu desenvolvimento, e assim vão acontecendo novas descobertas que vão oferecendo ao homem condições melhores de vida em lugares que às vezes nem se esperava, né? Técnicas de agricultura em locais áridos, em locais que poderiam nem, né? Ninguém apostaria nascer nada, mas o homem tem a seu favor a tecnologia, o desenvolvimento que ele não tem, que ele aprende com outros, e ele próprio, né, faz a sua parte, e assim vai acontecendo aquilo esperado, né? Deus está no controle de tudo, provê tudo, e os espíritos estão a nos intuir sempre a novas descobertas. Então, não tenhamos dúvidas que a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Nós temos que nos preocupar com aquilo que a gente tem que fazer, né? Com os desperdícios que nós provocamos, né, individualmente, ou até se a gente tiver uma empresa, alguma coisa. Então, a gente tem que preocupar com aquilo que nos toca diretamente para fazer a nossa parte da melhor maneira possível, para não contribuir aí, né, para o esgotamento da região em que nós estamos vivendo e que é nossa casa, né, a região que eu digo, o planeta Terra todo aí, que é a nossa casa. Na 686, Kardec pergunta aos espíritos, cadê a nossa canetinha? Abel, cadê a nossa canetinha aqui? Isso aqui é óculos, né? Porque tem uma bolsinha aí. Bom, na 686, Kardec pergunta aos espíritos se a reprodução dos seres vivos é uma lei natural, e eles dizem que é evidente que sim, né? Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Em todos os setores, né? Em todos os reinos, desde o mineral até o nosso hominal.
Então, a reprodução dos seres vivos é uma lei necessária, né, para que o planeta esteja aí com as pessoas, com os seres, com os animais e com tudo. Por mais que a tecnologia avance, nós vamos necessitar ainda dos seres, né, das células, para que se possa fazer aí a reprodução, seja ela in vitro, seja ela biológica, aonde for, né? Mas nós vamos precisar dos elementos que são oferecidos pelos seres, né? Pelas células, pelo DNA aí. Então, na 687, Kardec pergunta: se a população seguir, ligado, Abel, se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que se tornará excessiva na Terra? Essa é a preocupação de muitos estudiosos, né, de muitos por aí. E eles respondem que não, que Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem, que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Aqui nós temos depois Herculano Pires fazendo uma nota, né, que ele é o tradutor, pelo menos do que eu gosto de usar. Ele traduziu a obra de Kardec, tem outros tradutores, mas ele tem umas notas muito interessantes, uns comentários que os outros não apresentam, então eu prefiro a tradução de Herculano Pires, que foi o que menos errou nas traduções, foi o que mais se aproximou, né, o que mais foi fiel, embora tenha algumas coisinhas, né, a se considerar. Nós já falamos sobre esses itens aqui, mas é o que mais se aproximou aí do original, né? E ele faz esse comentário que não tem a menor dúvida que Deus está no controle de tudo e os espíritos estão a intuir, estão a ensinar, né, a intuir todos aqueles cientistas, todas aquelas pessoas, né, que estão abertas ao aprendizado para ajudar, né, sem nenhum interesse próprio, e sim um interesse comum, embora mesmo aqueles que tenham apenas interesses próprios também são usados, porque não importa que ele não tenha o mérito. A gente vai ter uma resposta dessa dos espíritos, a gente vai ver. Não importa que ele não tenha o mérito da sua descoberta, se o interesse dele for só por conta dele, for só para si mesmo. Contanto que ele colabore com o meio ambiente, né, colabore com tudo aquilo que é necessário, ele só vai ter o mérito se ele fizer a sua parte, o seu esforço para simplesmente ajudar. Então não importa, o importa é que aquilo ali aconteça e que auxilie no desenvolvimento, né, das coisas. Então a gente não tem muito que se preocupar com isso, e nós temos que nos preocupar assim com os nossos desperdícios, porque isso aí a gente vai responder. Mas quanto às outras coisas, aquilo que está fora do nosso controle, a gente não pode fazer, né? Nada. Na 689, Kardec pergunta: os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha, não seria justo, né? Nós temos a resposta aí dos espíritos, não seria justo que fossem novos, né? E que nunca tivessem passado pelas privações, né? E não seria justo que esses que nada colaboraram, que não fizeram nada, né, para que nós estivéssemos nesse momento evolutivo nosso, usufruindo de tudo aquilo que aqueles que estavam lá atrás desenvolveram e não puderam usar, né, não puderam usufruir. E isso seria uma injustiça de Deus. Então eles respondem que não, né? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguiram,
terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. É a lei da evolução. Isso não muda, né? Nós vamos perdendo determinadas características e até isso faz que a gente entenda melhor como que o espírito está no comando disso aí. Né? O espírito é que comanda. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele exige do próprio corpo, da própria constituição física, menos poluído será o material que ele usará para fazer o perispírito, para construir o perispírito, porque está de acordo com o nível evolutivo da alma. Quanto mais evoluída é a alma, mais evoluído também são os fluidos que esse espírito utiliza para fazer o seu corpo espiritual. Aquele com o qual ele aparece, ele interage no mundo material, né, se faz visível quando há uma necessidade. Jesus, por exemplo, Jesus tinha um corpo de carne, ao contrário do que muita gente fala que é o corpo agênere, né? Que aquele corpo não era de carne, tanto que ele sumiu. Não, nada disso. Jesus teve um corpo de carne. Jesus nasceu de Maria, né? Jesus tinha o seu corpo material genético de Maria e de José. O corpo dele era um corpo normal, um corpo de carne. O perispírito é que era bem apurado por conta da perfeição desse corpo de carne. Ele tinha esse lado superior a nós. Era um corpo de carne, mas não era poluído como o nosso é poluído pelas nossas vibrações, pelos nossos sentimentos inferiores, pelas nossas paixões. Jesus não tinha mais essas paixões que nós temos. Então ele não poluía, né, a sua organização física como nós fazemos com a nossa. E aí, por conta disso, evidentemente, a parte fluídica de Jesus era muito mais apurada. Foi feita do material mais purificado que a Terra apresentava. Mas era um corpo de carne, né? O corpo físico. E o corpo celestial, que foi aquele com o qual ele aparece depois, né, para Maria, Madalena, aparece para os discípulos, aquele era o corpo espiritual. Aquele sim, é um agênere, como o nosso após a morte também é, que não é um corpo físico, né, é um corpo fluídico, mas o corpo de carne de Jesus, com o qual ele se manifestou aqui no mundo, era igual ao nosso, só que muito mais purificado, e o perispírito também. Então, nossa constituição no planeta, ela estará sempre de acordo com aquela evolução que nós apresentamos espiritualmente. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais modificações nós vamos fazendo na organização física. Nós somos descendentes dos primatas homens, fisicamente falando, e espiritualmente também, porque os espíritos que estavam reencarnados naqueles corpos não eram de animais, eram espíritos humanos, que vieram degradados de outros planetas, alguns, não todos, evidentemente, que vieram degradados de planetas que tinham alcançado um nível evolutivo melhor e eram, como a gente costuma dizer aqui, nocivos ao meio social, aqueles espíritos, renitentes no mal. Então foram enviados para vários orbes inferiores para ajudar no desenvolvimento desses planetas e aportaram aqui na Terra, naquela época, vestindo aquela roupagem física aí dos primatas homines, muito grosseiros, tiveram muitas dificuldades com isso, a gente já passou por esse período aí, aprendeu que vem dali a ideia da metempsicose, que a desobediência à lei divina leva a uma encarnação em corpos de animais, e não é verdade. Então, a partir do momento que nós vamos evoluindo, que nós vamos criando novas coisas, né? Vamos descobrindo novas coisas importantes para a gente vai também modificando
nós temos caninos muito pequenininhos, porque hoje a gente não precisa mais rasgar nenhum animal vivo aí na boca, como eles precisavam naquela época, né? Então, nós temos caninos pequenos, daqui a tendência é diminuir mais ainda, a tendência quase é que são novos corpos aprimorados, tem dente, que vai ser uma felicidade, né? Porque ô coisinha para dar trabalho é dente, meu Deus, né? Não é brincadeira. Quando a gente pensa que a gente vai, porque depois de uma certa idade, a gente não tem muita cárie mais, segundo os profissionais, né? E, em compensação, começa a quebrar. Por conta da idade também. Ou coisinha para dar trabalho para toda a vida, não é? Mas a gente não sabe até quando nós vamos precisar, né, de ter dentes para a mastigação de alimentos mais sólidos, né, mais fortes e tudo. A gente não sabe. A evolução vai tratar disso, né? E vai, da mesma maneira que nós perdemos os pelos, né, aquele excesso dos pelos, e a gente diminuiu realmente essa parte, as arcadas, né? Tudo isso houve uma modificação. Essas modificações vão acontecendo, mas tudo assim, né, evoluindo dessas mesmas. Então, isso é plenamente natural e é assim que as coisas funcionam, né? Umas vão descendendo das outras. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como todas pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Né? Embora eles se refiram a raças, assim na codificação, fica bem claro aqui que a raça é uma só, é a raça humana. O que existem são as várias etnias, de acordo com as regiões, com as características. Isso aí, por aí a gente vê que o corpo, ele se adapta às necessidades. Então, quanto menos necessidades nós temos de coisas mais pesadas, mais leves, né, mais sensíveis os nossos corpos vão ficando. Então, cada organização física, ela se adapta à região aonde surgiu ali a vida. Porque a vida surgiu na Terra em vários pontos, não foi num local só. Né? Surgiu na água, trazida aí segundo as especulações, né, de como a vida surgiu, trazidas ali a essência delas aí nos cometas, né, asteroides que bateram aqui, e aí está aí a água que cobria todo o planeta, e está lá nas escrituras também que o Espírito de Deus boiava sobre as águas, né, simbolizando ali a vida primeira na água. Então, ela cobria o planeta. Em vários pontos, ela foi eclodindo, aquilo foi havendo a tal da evolução, e os seres foram se desenvolvendo, cada um absorvendo a necessidade básica para a vida naquela região. Então, isso é importante, porque a gente vê aí as várias etnias. Né? No Brasil, por exemplo, aqui, nós não temos uma raça pura, né? Brasil é uma mistura maravilhosa, né, de etnias. Nós temos sangue índio, negro, alemão, inglês, francês, tudo, né? Nós somos uma mistura maravilhosa aí de etnias. E assim elas vão se mesclando e vão criando novos tipos, né? Não novas raças. A raça continua sendo a raça humana, mas novos tipos. Aqui, na 691, Kardec pergunta qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas. Né? Então, eles falam aquilo que a gente já sabe, o desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual. Eram muito instintivos, eram muito chegados ainda, né, à animalidade, então era mais a força bruta, como acontece no reino da inteligência inferior, no reino dos animais inferiores, né? Atualmente, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais, porque colocou a seu serviço as forças da natureza, o que não fazem os animais.
Não sabem os animais fazerem isso, eles não têm livre-arbítrio. A inteligência é limitada somente pela sobrevivência e o ser humano não. Tem uma inteligência ilimitada e todas as privações são voltadas, têm o objetivo do desenvolvimento da inteligência. E é assim que as coisas vão se construindo e vão se modificando aí no cenário do planeta. Na 692, Kardec obtém dos espíritos a explicação aqui para essa pergunta. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Isso é muito questionável até hoje por causa das mudanças das pesquisas genéticas com animais, com alimentos, né? Então há uma turbulência aí no planeta com essas coisas. Porque os modificados são prejudiciais e faz-se muitas experiências com animais. Pois é, mas olha o que eles dizem aqui para nós. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Então tem que se usar a inteligência. Nós não sabemos até quando nós vamos ter uma terra fértil produzindo da maneira que sempre produziu. Então as experiências são muito voltadas também para um alimento cultivado de forma diferente, né, sem uma necessidade de uma fertilidade, de um terreno, de alguma coisa. Para isso, modificações são feitas, né, alterações genéticas das plantas são feitas. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter o que a gente tem agora. Então é exatamente isso que acontece, essas transformações, essas mudanças, não só no reino, né, vegetal, quanto também no reino animal, para que a vida no planeta continue acontecendo. Agora, existe muita coisa desagradável? Existem riscos à saúde? Existem, claro, porque é uma pesquisa. São mudanças naturais que acontecem no planeta. Isso tudo, nós estamos sob esse risco. Né? Mas e aí? E aí não vai nos acontecer nada que não tiver que acontecer nessa área. Assim como ninguém vai morrer num acidente de aviação se não tiver que morrer. Se tiver que morrer, o avião vai cair, vai morrer. Se não tiver que morrer, não vai embarcar naquele avião. Assim como a gente também tem que confiar nessa parte aí. Nós não sofremos nada pela mão alheia que não tenha que acontecer conosco. Então, é claro que tem que haver uma supervisão, lógico que tem. Mas não vamos ficar alarmados com essas coisas, não, porque muito acima da nossa supervisão está a supervisão do Criador, que não está impedindo as coisas que acontecem aqui nesse planeta, cada um assumindo as suas responsabilidades pelos seus erros, pelas suas negligências e imprudências, servindo de instrumentos para que a vontade do Criador se faça aqui no mundo. Então, a gente não tem que se estressar muito com aquilo que foge aí ao nosso controle. Não resta dúvida. Na 692A, Kardec faz uma pergunta muito importante. Olha só. Mas se o homem é geralmente movido nos seus esforços para o melhoramento das raças, apenas por um interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento de seu bem-estar, isso diminui o seu mérito? E aí é aquilo que a gente comentou agora mesmo. Olha o que eles respondem. Que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Demais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência e é sob esse aspecto que tira o maior proveito.
né? O maior proveito que ele pode tirar de uma situação dessa é o desenvolvimento da sua inteligência, que vai levá-lo ao desenvolvimento moral, que vai ajudá-lo no aperfeiçoamento de si mesmo. Né? Ele pode não ter o mérito daquela descoberta se a intenção dele não é boa. Isso aqui é algo muito importante que nós temos que manter muito presente na nossa vida todos os dias, a todos os momentos, em todas as nossas atitudes. Porque para o tribunal divino, não conta o fato em si, conta a intenção que se teve ao fazer aquilo. Né? Hoje, por exemplo, eu ainda estava ouvindo uma discussãozinha sobre aquela questão do menino que acabou morrendo com aquela experiência aí na internet, né? Eles fazem uma experiência, tem várias situações, né? Teve uma outra situação que as pessoas tinham que comer, engolir uma colher de canela. Teve pessoas também, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que chegaram a morrer por causa disso, por causa de serem alérgicos a isso, e por complicações, porque broncoaspirou, uma série de situações. E a internet realmente ela é valiosíssima, a gente não pode dizer que ela não presta de jeito nenhum, né? Mas o problema é a nossa inferioridade moral, é o que a gente faz, é como a gente lida com essas coisas. Né? Da mesma maneira, o dinheiro, os armamentos, né? Um armamento sozinho não faz nada, ele precisa de alguém para manipulá-lo. Então o problema não são essas coisas, são realmente as pessoas que estão fazendo uso disso tudo. Então a discussão era, então isso aí foi perguntado nessa reportagem que eu estava ouvindo, a um policial se isso entraria como suicídio. Ele falou, não, isso não entra como suicídio. Ele é um acidente. Entra como um acidente. E realmente a gente fez aqui há pouco tempo uma palestra sobre suicídio. Só é suicídio quando há uma intenção de tirar a própria vida. Senão não é. É um acidente. Por mais que... mas ele fez isso. Mas ele sabia do risco. Não importa, ele não queria morrer, ele não queria se matar. Nem o próprio suicida que dá um tiro na cabeça quer morrer. Quer. Há quem diga. Não quer, não. Ele quer se livrar de um problema dele. Ele não quer, por ele não queria sair da vida. Mas ele não está conseguindo, aí foi o caminho que ele achou. Então essa não era a sua primeira intenção. A primeira intenção é se livrar de um problema. Então não é um suicídio, é um acidente. Né? É um acidente que aconteceu. Quantos fazem isso e não morrem? Né? Então, para haver suicídio, tem que ter a intenção de se matar. E aquele então que é um suicida indireto, que faz o que não pode fazer, sabendo que corre risco. Ele sabe que ele está correndo risco, mas também a intenção de morrer ele não quer. Ele até brinca, né? Porque há umas brincadeiras assim do tipo assim, fulano, para de fumar, fulano, você está morrendo lentamente. Aí a pessoa brinca. Mas quem disse que eu quero morrer rápido? Né? É uma brincadeira. A pessoa não tem intenção, pode fumar, pode beber, pode fazer o que for, ela não tem intenção de se matar com isso. Está fazendo algo que está pondo sua vida em risco, mas não tem essa intenção, então não é suicídio. Né? Então a gente tem que fazer essas diferenças para entender melhor esses processos. Então o que acontece realmente, não é, o mais importante de tudo é isso aqui, ó, é a intenção. O laboratório da natureza é amplo e vasto para a gente fazer todas as nossas experiências, né? O terreno é fértil para a gente plantar. Então a gente faz o que a gente quer, só que depois a colheita é obrigatória. Então tudo vai ser de acordo com a intenção que tivemos diante do fato em si. O tribunal divino não está num lugar à parte, depois que a gente morrer. Não, vou enfrentar o tribunal. O tribunal divino a gente enfrenta todos os dias, todos os momentos, porque é a nossa consciência. É para ela que nós vamos prestar conta. Então, se a nossa intenção foi boa, mas a atitude não foi, ela não vai ser boa porque a nossa intenção foi boa.
Mas a intenção sendo boa, nós vamos ter atenuantes naquilo ali. O mal é sempre mal, embora às vezes seja necessário, e embora às vezes foi praticado por alguém que não tinha a intenção de praticar. Não deixa de ser mal. Nós vamos responder pela nossa parcela de responsabilidade nisso tudo. Então, que na verdade conta, e aqui para frente a gente vai precisar muito dessa ideia aqui, a intenção que está nos estimulando, que está nos movendo. Isso que realmente importa. Na 693, eles dizem assim, Kardec pergunta, as leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? E eles respondem categoricamente, tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Aí a gente fica imaginando, olha que resposta, né? Está ondulando ali, né? Olha que resposta que eles estão dando ali. Se a gente não analisar isso muito bem, se a gente não tiver o cuidado de interpretar e de seguir, porque aí que a gente fala, não foi por acaso que Kardec numerou essas questões. Não foi ao léu isso não, foi intencionalmente. Essa aqui, por exemplo, ela vai ser compreendida com a próxima. Porque com essa resposta aqui, se eu não tivesse nenhuma outra para me ajudar a pensar nisso aqui, eu acho que eu não ia entender muito bem essa questão de justiça, essa questão aí do planeta. Porque se eu tenho livre-arbítrio, esse foi o grande presente de Deus, né? Deus não presenteia ninguém com alegria, com felicidade, com sucesso, nada disso. O grande presente de Deus, quando nos criou simples e ignorantes, foi o livre-arbítrio, a capacidade de decidir. Ora, ele não deu isso a ninguém, a nenhum outro ser da criação. Ele deu isso ao ser que ele fez a sua imagem e semelhança. Aí vem isso aqui, né? Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Ora, analisemos que se a gente deixar a natureza agir por conta própria, a coisa não vai bem. Não vai. Né? Porque seria, né, na selva nós não teríamos nem problemas, né? Porque a cadeia alimentar se encarregaria desse controle. Né? Com a vegetação, com a parte dos animais, se encarregaria desse controle. Mas na civilização, que quando a gente chama isso, eu boto entre aspas, porque civilização não é bem isso que a gente tem, né? A gente tem aqui no Livro dos Espíritos a explicação do que é uma civilização, é muito diferente disso. Mas eu digo assim, no meio urbano, digamos assim, deixar a natureza agir em todos os sentidos não seria uma boa ideia, não é uma boa ideia. Então a gente precisa de continuar o estudo para entender muito bem isso. Por isso que se parar aí, de repente alguém para, nossa, aí pronto, nem vai para a próxima, ah não, tem alguma coisa errada. Claro que tem, claro que tem. Não resta dúvida que tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Isso não resta dúvida. Mas a guerra também é ruim e ainda é uma necessidade, segundo os próprios espíritos. O mal, às vezes, é o remédio. Né? Então, a gente tem que entender, interpretar direitinho essa situação. Agora a gente vai para a próxima, a gente vai entender. Olha só. É um desdobramento daquela. Tanto que é a 693A. Olha lá. Não obstante, olha aqui essa palavra. Né? Embora tudo isso, não obstante aquilo que entrava, tudo que está lá, né? Embora, não obstante, há espécies de seres vivos, animais e plantas,
cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Kardec perguntando: seria repreensível deter essa reprodução? Olha a pergunta. Ele faz, porque por aquela outra seria, né? Por aquela outra que está lá seria um entrave, né? Tudo que pode prejudicar, né, o andamento natural não seria legal. Mas olha só, Kardec então continua: seria repreensível deter essa reprodução? Agora vamos analisar com cuidado a resposta dos espíritos. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Olha aqui o grande presente que Deus deu ao homem, o livre-arbítrio, se fazendo valer, né? Vindo dentro desse contexto todo. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso somos conscientemente co-criadores de Deus no universo. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, mas não somos daqui, nós somos cidadãos do universo. Então nós somos co-criadores. Na Lei do Trabalho, vimos aquele texto belíssimo de Rui Barbosa, né, sobre essa questão que o homem termina a criação por ele mesmo e é tão bela quanto a criação de Deus. Então, através do livre-arbítrio, nós somos, digamos, pequenos deuses aí, né, fugindo um pouco do conceito de Deus mesmo, né, nesse universo. Agora, aí entra aquela questão, tá aqui, ó. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Então, isso aqui envolve a questão de deixar os seus interesses de lado e fazer aquilo que precisa ser feito para o bom andamento de uma zona urbana, de uma sociedade. Então, ele precisa estar atento. Aí entra essa questão que a gente já falou ali, a intenção da pessoa, né? A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhe o equilíbrio. E isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Quantos animais trabalham? A gente terminou a lei do trabalho falando sobre isso. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e Deus nas galáxias. O homem sabe o que faz? Deus, sem conta, né? É o criador de tudo. E o verme não sabe, não tem conhecimento de causa, mas faz, trabalha, instintivamente ele faz a parte dele, né? As formigas são cegas. Formigas não enxergam, né? Nem pode ficar lá debaixo, formigueiro, no meio da terra, as minhocas também. Né? Mas lá, trabalham. E como trabalham? Não é? Tem a sua função, mas não tem conhecimento de causa. Agora, nós temos conhecimento de causa. Nós sabemos o que fazemos. Por isso que somos cobrados. Por isso que Deus nos dá o campo para plantar. Escolham as sementes. Mas uma vez sementes escolhidas, essas sementes que germinarão, portanto, elas que serão colhidas. Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque depois não tem como chorar. A gente tem esse conhecimento, né? Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Né? Então, como a gente falou, na selva isso é fácil, mesmo na zona urbana a gente encontra, não é? Essas coisas. Muitas vezes a gente tem nojo de certas coisas, esses bichos, esses insetos.
Não, são muito úteis. Nada que existe é inútil. Inútil foi o dinossauro que entrou em extinção porque não era mais útil aqui no planeta. Agora, nem a menor formiguinha que fica lá azucrinando o nosso açucareiro é inútil. Senão ela não estava lá. Né? Por uma razão, ela tá lá. Ah, mas acontece que esses bichos ficam invadindo. Não, eles não invadiram. Nós é que invadimos o ambiente. Né? Conheço um senhor que tem uma fazenda em Goiás, perto de Brasília. Aí, lá tem muita onça, né? E de vez em quando, ele falou que uma ou outra é abatida. Eu quase morri, que ele foi falar isso para mim. Eu não sei, eu falei com ele, olha, eu não estou ouvindo isso, né? Ele falou, mas acontece, porque matam o nosso gado, matam os nossos funcionários, entram nas casas. Aí eu falei, aonde vocês estão, hein? Elas estão no lugar certo, vocês é que estão no lugar delas. Aí elas vão. Lá não é lugar de vocês. Aonde é essa, então, não é mesmo. Isso é um absurdo. Eu falei, isso é um absurdo. Né? Na hora eu levei alguns beliscões, quando eu estava dando esse show. Mas eu não me conformo com uma coisa dessa, né? Que era uma pessoa próxima, assim, então é desagradável. Mas olha só, muitas vezes nós somos os responsáveis pela invasão, né, do reino animal, da parte de insetos e tudo, né? Agora está aí essa epidemia de dengue aumentando, diz que o índice está maior, já está maior do que do ano passado, né? Que é o mesmo que transmite a zika, chikungunya, aquelas coisas todas, nossos pequenininhos nascendo com problemas, quantos brasileirinhos. Isso tudo é fruto da nossa negligência, imprudência, descaso, imperícia, né? As pessoas não se importam, acham que não vai acontecer, e ainda que aconteça, não se importam com isso. Aí é aquela história, serão cobrados. Ah, mas por causa desses, aqueles estão nascendo com um cérebro pequenininho, vão sofrer. Ah, ninguém é inocente nessa causa. Aqueles que estão submetidos a essa situação são espíritos que precisam passar por momentos difíceis também. Então é usada a imprudência, a negligência, a imperícia das pessoas, o descaso, né, para que as leis de Deus se cumpram na terra. Nós somos instrumentos de Deus nessa terra. Sem instrumento para isso é triste, né? Mas, infelizmente, é o quê? É fruto do livre-arbítrio. Então é importantíssimo isso aqui, né? Então, olha só. Mais uma vez, Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos, sobre todos os seres vivos. Um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Agora eu trouxe aqui um gráfico, porque o animal que mais a gente tem contato, né, que mais a gente conhece, que realmente é um problema seríssimo, se não houver um controle, são os cães e os gatos. Né? As pessoas não têm ideia de quanto uma fêmea de cão e gato, o gato até às vezes mais, porque vive muito mais que o cão. Um gato pode viver aí 19 anos, um cão também, mas não é tanto, não chega, normalmente a média de vida é 12, 13, né? Mas o gato vai para mais de 20 anos, né? E cães e gatos não têm menopausa. Cadelas e gatas não têm menopausa. São férteis a vida inteira delas. Tanto a da cadelinha quanto a da gatinha, né? Então, olha só. Uma cadela pode gerar de 1 a 12 filhotes. Depende de vários fatores, entre eles a raça. Com intervalo de 6 meses, tem uma vida média de 12 anos, sendo que seu ciclo reprodutivo não acaba, não apresentando menopausa, assim como a gata
pode gerar de 1 a 6 filhotes com intervalo de 4 meses, também não apresenta menopausa, podendo produzir até o final da vida, em média, 17 anos. Mas vai mais. Portanto, se fizéssemos alguns cálculos, notavelmente poderíamos ter muitos e muitos animais para serem adotados. E não são. Não são adotados. Todo mundo quer. Eu vou falar no Golden Retriever porque tenho. Aí pode falar, mas você tem. Ganhei. Tá? Mas os outros todos foram mestiços e adotados. Essa eu ganhei. Então não comprei. Mas todo mundo quer um pug, todo mundo quer tá na moda. Aquelezinho, como é que é lá o seu? O Shih Tzu, que é uma gracinha, mas a casa dele tem vários, mas tem vários adotados, porque eles amam cachorro e adotam cachorro de rua e socorrem cachorro de rua, ele, a mãe dele, um grande grupo, né? Então, Bulldog francês está muito na moda, o pastor alemão já teve, mas agora não está tanto, o Rottweiler também já teve, não está tanto, mas todo mundo quer essas raças lindas e maravilhosas, né? Mas os mesticinhos lindos e carinhosos ficam aí pela rua, as pessoas não querem, os caninhos superlotados, passando fome, frio, aí entra aquela questão, não matarás, né? São sacrificados. São sacrificados. Se não são sacrificados diretamente, são sacrificados pelos maus tratos, pelas dores, pelas doenças, por tudo que faz esses animaizinhos passarem. E olha só, nós passamos pelo reino dos animais. Somos responsáveis por esse reino. Somos responsáveis por eles. Todos os animais, como tudo que existe, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou através do átomo, a união do espírito e da matéria, que vem caminhando junto, fazendo a evolução. Cada animal no planeta está aprimorando um princípio espiritual que se tornará um espírito humano. Não é direto isso, ninguém foi gato nem cachorro, nunca vai ser, não é isso. Mas o princípio espiritual, o que está sendo aprimorado, eles têm uma alma. Aquela alma é rude, é uma alma que não é considerada ainda um espírito. Mas ele está aprimorando um princípio espiritual que se tornará um espírito humano. Então, cada animal no planeta, cada energia que ali está, findado o tempo evolutivo no plano deles, do reino da inteligência inferior, no reino animal, se tornará um espírito humano nas mãos do Criador. Não podemos prejudicá-los, fazer sofrer, acabar com a vida deles do jeito que a gente faz. Eles estão aprimorando um princípio, eles precisam ser cuidados, ser tratados. Então, a quantidade de cães e gatos que fica pelo mundo aí se reproduzindo para serem mortos, atropelados, negligenciados, jogados no rio, maltratados, sacrificados, sem contar que eles estão aprimorando um princípio espiritual que se tornará um espírito humano. Então, se a gente não tomar conta disso aqui, é aquele sofrimento todo para eles, né? Então, é importante a castração. Aí, nós não estamos detendo as leis da natureza. É a intenção qual é a intenção com isso? Fazer que os que podem estar no mundo estejam bem tratados, colocados, né, nos ambientes, e não fica aí, jogados, entregues à própria sorte, cada coisa pavorosa que a gente ouve sobre os maus tratos com os animais, né? Vamos fazer um cálculo com aquilo que foi dito ali na outra, né? Com isso aqui que a gente disse, ó, né? Com toda essa questão aqui, vamos fazer um cálculo médio de uma cadela tendo 2 crias por ano, como vimos anteriormente. Ela cicla semestralmente.
Cada 6 meses aí ela vai ter um cio, criando em média 6 filhotes em cada. Gerará 12 filhotes. Né? Isso se ela tiver só 6. Que dependendo tem mais. Essa é uma médiazinha, né? Vamos contar só 6. Se estipularmos que destes 12 filhotes, 50% sejam fêmeas, esta produzirá em um ano 6 fêmeas. No ano seguinte, se essas fêmeas, juntamente com a mãe, cruzarem e gestarem cada uma 6 filhotes, gerarão matriz mais 6 fêmeas, versus 6 filhotes por cio, versus 2 cios, igual a 84 filhotes. Faltando um Szinho aqui. Copiei do coisa e estava errado, não vi. Tem faltando um Szinho aqui. Olha só. Só em 2 anos, 84 filhotes. Só em 2 anos. Tá? Aí a gente vai para um gráfico daqui a pouco que vai nos explicar direitinho isso. Olha só, continuamos estipulando 50% de fêmeas e 2 crias ao ano. Temos aquilo matriz, mais 6, mais 42 fêmeas, vezes 6 filhotes por cio, vezes 2 cios, 588 filhotes. E assim vai. Né? Olha só. Assim, por diante, totalizando em 6 anos, mais de 200 mil animais gerados de uma única cadela. Isso fazendo uma média de 6 filhotes por parto, podendo variar de acordo com o porte do animal, de 1 a 12 filhotes, o que é dobrar isso aí. Gerando até mais de 24 filhotes ao ano. A gata pode ter 3 partos anuais. Olha só a gata, 3 por ano. A cadela tem 2. Gerando de 12 a 15 filhotes ao ano. Então, vamos ver em 6 anos o que a gente tem. Olha lá. 1 ano, 12. Segundo ano, 84. 3 anos, 588. Com 3 anos, essa cadelinha que não foi castrada já pode ter gerado, no mínimo, 588 bichinhos. 4º ano, com 4 anos, 4.116. 5º ano, 28.812. Ano, 6 anos. Com 6 anos, 201.684 filhotes. É mole? É muita coisa. Quando eu vi isso pela primeira vez, que a veterinária da Bela me mandou isso uma vez, eu falei, não, isso deve estar errado, não é possível. Mas não está, é porque elas vão gerando filhotes, fêmeas, que vão se reproduzindo iguais a elas. Aí a gente fala assim, ah, mas que nada, o meu não sai de casa. Minha fêmea está lá dentro de casa. Dou remédio para não ter cio, está matando o bicho. Porque os hormônios injetados na fêmea para não ter cio dá câncer na fêmea. Para que fazer isso? Castra o bichinho antes do primeiro cio. Castra o bichinho. Ah, mas é contra a lei. Isso aqui é a favor da lei? Olha lá o poder que Deus deu a cada um de usar e não abusar. Isso é abuso? Castrar um animal para não acontecer isso aqui? Para com 6 anos de vida o animal ter gerado 201.684 filhotes? Vai dobrar com 12 anos, isso aqui dobra. E se ela for uma raça que tenha 12 filhotes, como por exemplo a minha, né, gera aí de 8 a 12, vai triplicar isso aí, quadruplicar. Uma coisa horrível. E para onde vão esses filhotes? Quantas casas a gente vai ter para colocar esses filhotes? Não vai. Vai andar pela rua, vai ser chutado, maltratado, passar zoonose para as pessoas.
porque os cães são parecidos, as doenças são parecidas com a nossa, e a gente se contamina com as doenças deles, né? Para sofrer o pobre do bichinho sem necessidade nenhuma. Nenhuma, não tem necessidade. Ah, não, mas a minha fica em casa, não sai, não vai reproduzir. Então castra. Se quer uma reprodução, tira uma ninhada e pronto. Aí castra. Aí, ah, não, meu macho, imagina, coitadinho, eu vou tirar a virilidade do macho que eu tenho, do meu cachorro. E daí, qual é o problema? Ele vai ficar mais manso, mais tranquilo, mais dócil, muito melhor. Não vai fazer xixi nas paredes todas da casa, não é? Aí, não precisa, ele não sai de casa, então tá. Aí um dia, ele pula a cerca. Vai dar a voltinha dele. Quantas fêmeas ele pode ter engravidado nessa voltinha? Porque macho não precisa de cio. Todas as fêmeas no cio que ele encontrar, ele vai engravidar. Depois ele volta leve, livre, solto, feliz da vida para casa. Né? Largando a filhotada toda na rua. Aí a fêmea no cio está lá na nossa casinha. Imagina, ela não sai de casa. Aí o machinho passa desesperado pelo cheiro da fêmea, pula a cerca, pula o portão, vai para dentro da nossa casa, engravida a nossa cachorrinha. Entendeu? Então, não vamos fazer isso. É uma ajuda. Isso aí é só uma das coisas que o homem pode fazer para ajudar a si mesmo. Né? Por quê? É por conta da vida, do desenvolvimento, de tudo que ele precisa. É um controle necessário, né? Muito importante. Aí, nós não vamos poder abordar hoje, que a hora já chegou, e eu sabia que não daria, mas tem o que é mais importante aí. E nós? Podemos? Podemos fazer controle da natalidade? Podemos? Tá? Olha, se falasse que a gente não poderia, eu ia questionar esse negócio. Né? Iria. Porque a gente não é coelho, nem cachorro, nem gato. Mas vamos ver. Deixar a natureza agir nos humanos. Uma mulher pode ter aí uns 30 anos de vida útil na fertilidade. As menininhas estão menstruando pela primeira vez aos 9 anos agora, tanto hormônio que come na comida, tanto apelo, tanto filme, tanto vídeo, e os hormônios estão lá, fervilhando. Então, tá? 9 anos pode contar. Enquanto que numa geração antiga, a mocinha, às vezes com 12 anos, a minha avó casou com casou aos 14 anos, sem ainda ter menstruado pela primeira vez. Ela conheceu muito poucas menstruações, pouquíssimas, teve 10 filhos. Porque depois que ela se casou, ela começou a ovular, ela menstruou, aí ela teve o primeiro filho, amamentava, aí depois ela tinha o segundo, ela não chegava a menstruar, ela tinha outra. Acho que ela conheceu umas 2 ou 3 só, para a felicidade dela. Porque naquela época era sítio, não era como é hoje. Lá onde comia 2, comia 3, onde comia 3, comia 4, mas não é assim mais não. Aonde come 1, não come 2 não. Agora no nosso contexto. Aonde estuda 1, não estuda 2 não. Porque senão tem que dobrar o custo. Ou triplicar, quem sabe, dependendo, né? Então, não sei se era para a felicidade dela ou não, mas se a gente deixar a natureza agir, nem todas as mulheres, porque nós temos as provações e as expiações que vão impedir a concepção por conta das exigências kármicas. Mas, naturalmente falando, uma menina que começasse aí, né, com 12 anos, mas com 12... Eu tive muitas alunas grávidas com 12 anos, né? Aí ela vai até os 40, pode ovular até os 40. Então, olha aí, 30 anos de vida fértil, né? Um filho por ano, 30 filhos.
Não vai ser isso, né? Mas poderia? Poderia, ué. Impedimento não há, né? Poderia. Não acontece, é raríssimo, mas, né? Aí deixa a natureza agir. Quer dizer, será que com a gente é a mesma coisa? A mesma coisa, não, que a gente não vai sair por aí castrando as mulheres, né? Pelo amor de Deus, não é isso. Por mais que eu ame os animais estão para o homem como o homem está para Deus. Então não vamos exagerar. Então, para a semana que vem, teremos aqui, ó. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade. Nunca, porém, se eximirar aos imperiosos resgates que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Então, isso aqui é muito importante. Parece que é um mar de rosas isso aqui, mas não é bem assim. Vamos analisar na semana que vem essa questão. Por enquanto, pensemos sobre isso aqui. Cada um que for para casa com seu bichinho agora, dê muitos abracinhos e beijinhos e pense bem na situação, né? E vamos analisar muito bem semana que vem. Vou pedir muita ajuda para Deus iluminar a gente aqui, para a gente fazer uma exposição bacana sobre essa questão da reprodução humana, para que não gere dúvidas nem problemas aí. Porque se houver algum erro, com certeza a doutrina não é meu. Então, vou tentar fazer minha parte bem para passar direitinho essa questão do controle da natalidade, que o Espiritismo não podia pensar diferente, senão eu nem seria tão feliz assim de ser espírita, né? Tem que ter sim, mas depende de que a gente falou ali que ia ser muito útil, a intenção, né? A gente chega lá. Muita paz para todos.